mais, Christopher aqui, para falar sobre traduções de RPG hoje. Eu vi muita discussão recentemente sobre aquela tradução Bug Urso de Bugbear no D&D. Agora, eu não tenho nenhum comentário sobre essa tradução, são muitos fatores envolvidos, não sei qual é a situação, mas eu vou falar sobre a minha experiência com a Bea, porque, na verdade, eu escrevi o livro, o romance, eu escrevi originalmente em inglês. Então, eu já tive que modificar muitos nomes quando eu escrevi o romance. Eu vou dar uns exemplos aqui da maneira que eu traduzi. Tradução é sempre uma série de decisões. O tradutor tem que escolher a sua abordagem sobre o assunto. Tá? Então, vamos começar com os casos mais simples. Vamos começar com o caso de português para inglês. Tá? Então, português e inglês são idiomas com muito contato, né? Os povos têm muito contato, então muitas palavras já têm uma tradução aceita pela comunidade. Então, por exemplo, bicho-papão, a gente entende que é a mesma coisa como o inglês boogeyman. Se eu não usar boogeyman para traduzir bicho-papão, estou indo contra uma tradição de já traduzir aquela palavra daquela forma. Então, quando já tem um padrão, obviamente vamos usar o padrão. Agora, mula sem cabeça, eu não vejo sendo um termo comum em inglês, a tradução, mas eu acho que qualquer um ia traduzir como headless mule. Eu não vejo alguém escolhendo outra maneira para traduzir. Até porque tem em inglês o headless horseman, que é o cavaleiro sem cabeça. Quando dois idiomas têm essa afinidade, que nem inglês e português, a gente vê que muitas das traduções são literais assim. Tipo, mula sem cabeça vai virar headless mule, porque as pessoas já entendem qual é a tradução e fazem a tradução literal, em vez de uma tradução sonora. Tá? Agora temos casos mais complicados. Por exemplo, mostrando aqui, cuca. Como é que eu vou traduzir cuca? É um nome, então, assim, a gente tenta traduzir como nome, não tem um padrão em inglês para traduzir cuca. Então, uma opção é usar exatamente o nome, mas eu acho um pouco estranho, porque as pessoas em inglês não vão ler isso como cuca, provavelmente vão ler como caca, ou caça, ou alguma coisa assim, e fica estranho, assim, olhar essa palavra. Então, eu já tendo a traduzir pela sonoridade, quando é um nome, e eu não quero usar exatamente o mesmo nome, mas entender um pouco melhor como é que se pronuncia. Então, eu começo a olhar coisas como isso, né? Aqui seria cuca ou cuca, mas, assim, eu acho que esse cuca, a primeira cuca parece Coca-Cola um pouco, o segundo se lembra de cookies. Então, chega a ser um pouco estranho, né? Até um pouco cômico traduzir dessa forma. Então, eu optei, no final das contas, para cuca com K. Uma maneira de escrever que não deixe dúvida que vai pronunciar cuca e é um nome único individual. Então, eu escolhi traduzir assim. Nestes casos, eu não acho que tem muito a reclamar. Mas, quando a gente começa com os nomes indígenas, a coisa começa a complicar muito. Vamos começar com esse exemplo aqui, Curupira. Como é que eu vou traduzir Curupira para inglês? Agora, temos muitas abordagens que podemos tomar com uma palavra dessas. Primeiro, eu posso voltar e buscar inspiração no nome original, que seria mais ou menos isso, Curupir. Mas esse Curupir, na verdade, o Tupi não tinha uma forma escrita, então esse já é uma aproximação de outra pessoa, né? Curupir como original. Mas eu posso usar como base e buscar uma forma de comunicar isso em inglês. Ou eu posso buscar uma tradução literal. Curupira quer dizer alguém cheio de pústulas. Em inglês, eu poderia traduzir isso como festered, por exemplo. Chamaria de festered. É um nome um pouco engraçado. Mas eu prefiro fazer de forma diferente. Eu olho quando línguas não têm muita afinidade, quando são mais distantes, qual é a maneira que normalmente um nome desses é traduzido? Então, eu vou usar aqui para explicar um exemplo ciclope. Ciclope, no grego original, seria essa palavra aqui, que é mais ou menos kíklopsi, tá?
Cyclopsy. Agora, o significado de Cyclopsy é olho redondo. Mas quando a gente olha para o português, não foi traduzido como olho redondo. A gente não conhece como olho redondo. Nem a gente conhece como Cyclopsy, que seria talvez mais ou menos assim em português, certo? Chegou a ser a palavra ciclope. Tá? É um nome, é uma aproximação do nome, mas que funciona muito melhor na língua portuguesa. Então, como é que eu faço isso? Eu uso isso como base. Eu até olho exemplos históricos. Tenho aqui o Anthony Knevet, ele escreveu, ele foi um inglês que naufragou no Brasil, ele foi tomado, capturado como escravo durante um tempo de uns portugueses e ele escreveu sobre as suas experiências no Brasil. E ele fez, assim, as aproximações dele. Então, eu gosto de estudar esse tipo de texto e ver como é que um cara lá, realmente do século XVI, ouviu essas palavras e traduziu para inglês. E tu vê que, assim, a variação é muito grande. Porque Curupira virou Corupio. Tá? Puris virou Poris. Tupiniquim, Tupinac. Guaianenses, Guaianenses. E Jaguaripapo, Juarapapo. Tá? Então, essa é a maneira que Knevet ouviu e escreveu essas palavras em inglês. Então, o que eu tento fazer? Eu tento fazer uma aproximação disso, imaginando alguém ouvindo essas palavras e tentando fazer uma aproximação em inglês. E mudando conforme alguma coisa que tenha uma sonoridade melhor em inglês. Em vez de procurar os outros caminhos, porque, claro, o mais simples seria simplesmente escrever o mesmo nome, mas eu tento adaptar a tradução. Neste caso de Curupira, em vez de usar Curupir, tentar adaptar Curupir, ou então usar faster, fazer uma tradução literal, eu peguei o nome e adaptei para o inglês. Eu usei Curuper, neste caso. Eu achei que dava uma sonoridade legal e não fugia muito tanto de Curupira. Tem os outros exemplos aqui também, que eu traduzi. Wakti é muito fácil. Esse UA fatalmente vai virar W em inglês e vira Wakti. Tá? Wakti vira Wakti. Até podia colocar CH no final e ter o Wakti, mas assim, o Wakti para mim captura bem. Tudo aqui, obviamente, é subjetivo. É o tradutor que vai escolher o que acha mais adequado. Tem 1000 maneiras de traduzir qualquer termo desses. Outro exemplo, Kumacanga, eu coloquei como Comacang. Boitatá, e de novo, boi em inglês é menino. Então, se eu usar realmente boi, que seria B-O-Y, eu ia ter a mesma sonoridade, mas ia ficar uma coisa muito estranha, que é se lembrar de um menino, em vez de pensar em serpente. Então, eu troquei um pouco mais radicalmente aqui para botat. Também porque é muito estranho a letra A no final de uma palavra em inglês. Então, eu deixei como botat. Podia ter colocado botatá, por exemplo, mas ia ficar estranho. Então, botat, para mim, já era uma tradução funcional. Caipora virou caipor. De novo, tirando A no final da palavra. E Mapinguari, olha, eu desisti completamente aqui, porque Mapinguari não tem uma maneira de escrever uma palavra super comprida em inglês e o leitor vai aceitar isso, não vai ficar confuso. Então, eu optei pela simplicidade, tirei aquele parte de pin no meio e eu deixei mais para Maguari, e que eu traduzi para Maguar, tá? Para simplificar. Eu podia ter colocado Mapinguar, mas, de novo, ia ficar muito difícil para um leitor em inglês ler e absorver Mapinguar. Então, eu deixei Maguar, simplifiquei a palavra.
De novo, tudo aqui é escolha do tradutor. O que eu quero dizer é que tradução não é fácil, principalmente quando está trabalhando com nomes desses, é uma coisa complicada. Então, esse é o meu pensamento. Vocês podem discordar, concordar, eu não sei, mas é uma maneira, é uma abordagem. Tem que ter uma abordagem e uma consistência. Agora que vamos lançar o livro de RPG em inglês, que tem o bestiário completo, eu tive que conversar bastante com o tradutor, já que nesse caso eu não sou o tradutor para inglês, e conversar sobre realmente adaptar esses nomes para inglês e tentar seguir mais ou menos um padrão. Então, é isso aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.